gente, bem-vindos a mais um episódio do Caravana Cast. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial, a professora Marília. Bem-vinda, professora Marília, obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a senhora, sobre a sua formação aqui na escola. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu sou formada em dança pela Universidade Federal do Pará e a minha graduação me permite dar aula na disciplina de arte, né, que é a disciplina que eu ministro aqui na escola. Eu estou aqui na escola desde 2020, eu integrei o grupo de professores nesse ano, foi o ano da pandemia, então um ano que tudo se reinventou, muitas novidades, muitas coisas acontecendo e graças a Deus gosto bastante de trabalhar aqui na escola. Todos os eventos que acontecem aqui são muito enriquecedores, contribuem muito para a formação acadêmica dos alunos e eu fico muito feliz de participar e de contribuir com isso. Ai, que ótimo! Então, a senhora poderia falar um pouquinho mais sobre a sua disciplina, né? Porque a senhora foi professora de dança, dando aula de arte, né? Uma coisa assim bem... A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre... Sim! A disciplina de arte dentro da educação básica, ela é composta por 4 linguagens. São elas, artes visuais, música, teatro e dança. Os professores habilitados dentro dessas linguagens estão dispostos a ministrar essa disciplina. E a maioria dos professores, eles têm formações em artes visuais, então às vezes é meio incomum encontrar professor de teatro, de dança e até de música também, que tem uma legislação específica para o ensino de música dentro das escolas. Então eu tento trazer a minha linguagem, as habilidades que a gente tenta trabalhar para desenvolver ainda mais o pensamento crítico, a criatividade, o desenvolvimento motor, né? Toda essa outra parte que faz parte também da disciplina. É muito interessante. Aí eu amo arte, principalmente na parte da música. Então, agora partindo para uma outra parte assim, que é da caravana e tal. Eu queria saber sobre o seu ponto de vista, que impacto que a caravana tem na escola e nos alunos também. Queria saber a sua opinião sobre isso. A caravana é um evento que acontece aqui na escola, que é muito importante e faz parte dentro do nosso ciclo de aulas e integra todos os alunos, tanto da manhã, quanto da tarde, quanto da noite. É muito interessante ver a participação desses alunos, eles ampliando o conhecimento deles em diferentes áreas, tanto na química, na física, integrando disciplinas, áreas afins, para conseguir cada vez mais aprofundar. E a prática, ela é muito importante. Então, a caravana traz um pouco mais essa prática para dentro da escola, dentro da sala de aula, dentro dos ambientes, né, do ambiente escolar como um todo. E eu acho isso muito interessante para a formação dos alunos, eles gostam bastante também, né, conseguir integrar essas áreas e ver situações práticas no dia a dia, entender mais sobre componentes químicos, sobre nomes, né? Sobre nomenclaturas que fazem parte desse sistema que é a área de conhecimento, os estudos, a disciplina em si, mas na prática isso fica muito mais divertido e fácil de aprender. É verdade, eu concordo completamente. Eu amo. E eu queria saber como foi a primeira edição do Caravana? Como foi assim? Queria saber como é que as suas lembranças sobre. Eu lembro que toda vez que, agora estamos na 3ª edição, mas nos anos anteriores o mesmo impacto e a empolgação dos alunos parece que só aumenta, né? Então, assim, toda essa estrutura que a caravana tem, que traz todos os objetos, todas as formações, as oficinas que, né, são proporcionadas a partir do evento, tudo isso é de grande enriquecimento para o conhecimento do aluno. Eu acho que ter essa oportunidade, essa chance, os alunos gostam bastante, é algo prático, como eu já falei, que facilita muito o aprendizado e junta, né? A gente vê também visitas, junta a outras escolas, as crianças vêm visitar, então há uma interação entre outras instituições também junto com a escola e tudo isso aproxima ainda mais o aluno educando da sala de aula em si, dos conhecimentos que a escola proporciona, que hoje em dia a gente percebe também
que tem muitos alunos que acabam debandando, né, se afastando da escola por falta de interesse, por falta de estrutura, e aqui a gente consegue proporcionar isso para os alunos, e essa aproximação com o ambiente escolar é muito importante. É verdade, isso é muito bom, tipo, é uma coisa que aproxima a gente cada vez mais, assim, que mostra mais interesse. É uma coisa muito boa. Então, Ayana, me conta, tu estás participando, é a tua primeira vez na caravana, certo? Qual está sendo a tua percepção sobre todo o evento? A gente já tem alguns dias de evento aí. Tu já consegues me dizer o que foi que tu assististe? Quais foram os trabalhos que tu participou? Qual é a tua experiência em relação a todo esse movimento e esse evento que está acontecendo? Eu tô achando maravilhoso. Tipo, é uma experiência muito nova. Eu nunca tinha participado de uma coisa assim. Uma feira de ciências, pra mim, é uma coisa muito, sabe? E, tipo, andando pela feira, vendo as coisas, eu achei muito legal. Uma coisa que aproxima muito mais a gente da escola, uma coisa que aproxima a gente do conhecimento. E eu acho muito legal. Eu amei ficar olhando assim, como por exemplo, tem uma barraquinha lá que é de como é? Esqueci o nome. É a da gravidade. É da gravidade. Eu achei muito legal. Coisas ali que eu nunca tinha visto. Eu fiquei, meu Deus, é uma coisa muito interessante. Eu super amei. Perceber que tem ciência e tecnologia em quase tudo, ou praticamente tudo, né? Tudo é um estudo, tudo faz parte de um conhecimento maior. E conseguir entender isso de forma prática é muito interessante. É verdade, é uma coisa que muitas escolas não têm. Então, assim, ter vindo pra cá foi uma coisa maravilhosa. Legal. Porque eu tô conhecendo coisas que eu nunca tinha visto. Experiências que eu nunca tinha vivido. Então, assim, eu tô no primeiro ano e é uma coisa muito legal. E eu sei que isso vai melhorar ao longo dos anos também. E é isso. Eu amo. Consegues perceber que existe no evento, de uma forma prática, coisas que a gente trabalhou em sala de aula? Vou trazer um pouquinho para minha disciplina. Lembra da atividade que a gente fez, que a gente teve que escrever sobre e falar? E o que foi que eu comentei em sala de aula, você lembra? Não? Poxa vida, Ayana! Professora! Mas tu tava nesse dia que a gente fez a atividade? Eu tava, não fiz todas. Eu falei na sala de aula que a gente precisa aprender a ser visto, ser olhado e conseguir organizar o nosso pensamento de uma forma sistemática para conseguir, né, comunicar algo que a gente às vezes pensa, mas a gente não consegue falar, a gente não consegue se expressar de uma maneira prática. E aí, fazendo um pequeno exercício, uma pequena atividade, que a gente não tinha muito tempo ali naquele momento, mas a gente conseguiu exercitar de uma maneira simples algo que agora vocês estão tendo na prática na caravana. Vocês estão recebendo pessoas, visitantes de outras instituições, vocês estão falando sobre algo que vocês aprenderam, estudaram, não é? Então toda essa prática de conhecimento ali vem de uma aplicação que a gente teve de uma experiência em sala. É verdade. Agora eu me recordei, agora eu lembrei. Bastante. Eu queria saber se a senhora tem uma mensagem para passar para os alunos que estão participando ou que já participaram da caravana. Deixa uma mensagem. Bom, de início, eu acho muito importante que vocês continuem participando. Assim, estamos na 3ª edição, então tem alunos que participaram desde a primeira. E aí, mas é a mesma caravana, não sei o que, é o mesmo evento, mas todos os eventos, eles são diferentes. São pessoas que participam diferentes, são novas experiências. E assim, começar a ter essa imersão, você está imerso dentro ali daquele evento, participando, né, interagindo com outras pessoas, são outros alunos, a escola todos os anos recebe o primeiro ano, né, como os alunos novos que vêm de outras escolas. Então, interagir de uma forma vida real, porque às vezes a gente fica muito ali na vida virtual e aí a gente esquece de viver o mundo real, né, de olhar, de sentir, todas essas sensações, essas experiências, elas são muito importantes e enriquecem ainda mais a nossa visão, a nossa percepção.
em relação ao mundo, em relação às nossas vivências. A gente consegue, né, agregar mais conhecimento para aprender mais e ter, assim, mais propriedade, um repertório maior para falar sobre diversas coisas. Comentando brevemente, alguns alunos perguntaram lá: meu Deus, a Marília tá falando desse assunto, como é que ela sabe sobre isso? Ela é de arte, ela é da dança, não tem nada que saber sobre o químico, não sei o quê. Eu falei, olha, porque a gente acaba, né, ouvindo, absorvendo, estudando, e é para sempre. A vida de estudante, ela requer a nossa vida por inteiro. A gente sempre vai estar aprendendo algo novo, a gente sempre vai estar conhecendo, e ainda mais tecnologia que hoje está cada vez mais acelerada. Um dia a gente tem uma novidade, no outro dia já tem alguma outra coisa que surgiu, um novo elemento, né? Tudo na velocidade da luz. Então, cada vez mais que a gente conseguir se atualizar sem perder essa interação física, né, que é a estrutura em relação à vida real também, que a gente precisa aprender a ter essas conexões, a ter essas sensações da vida real, cada vez mais a gente vai conseguir aprender, aprimorar, conhecer, evoluir, de uma maneira geral. Verdade, eu amo. Então, gente, finalizando por aqui. E muito obrigada pela sua participação hoje com a gente aqui, professora. E um recadinho para dar para vocês. Sigam, curtem e compartilhem o nosso canal Caravana Cast. E sigam lá no Instagram também, Jornal Caravana Show. Deixar a gente bem engajada, tá, gente? Obrigada, tchau. Obrigada, professora. Tchau.